Irmãos, eu queria hoje trazer uma palavra para nós que, claro, não está sendo fácil para mim, para a Miriam, com a perda do pastor Helmut, mas é justamente em memória dele que eu trago essa palavra hoje. Eu queria falar sobre o legado de homens e mulheres de Deus. E eu teria muitas personagens na Bíblia, nas Escrituras, para falar sobre pessoas que deixaram legados, homens e mulheres, mas eu quero falar sobre dois apenas. E antes eu queria apenas dizer que o pastor Helmut, ele foi um grande, acima de tudo, um grande pai muito carinhoso, um pai que estava presente na vida dos filhos, mesmo tendo igreja. A vida dele basicamente foi dividida muito em pastorear igrejas e também ser diretor de um lar de crianças, de órfãos e órfãs, e crianças em Juí, no Rio Grande do Sul. E ele foi diretor durante, eu acho que uns 10 anos, 6 anos, tempo integral, desse lar de crianças. E no Face da Miriam, no Instagram, tem muitos desses que foram cuidados pelo pastor Helmut, no tempo que ele era diretor desse lar, dessas crianças. Era um lar da Convenção Batista Pioneira, da qual ele fazia parte e a qual ele foi até presidente. E o pastor Helmut sempre foi essa pessoa querida, sempre estava com um sorriso, pastor amoroso, desses realmente muito amoroso, e um grande pai, um grande marido. Ele e Dona Ruth tinham sempre um carinho um com o outro muito especial, estavam sempre muito ligados, desses que são carne e unha, como a gente fala, né? E por onde ele passou, deixou um legado, esse legado de ser um ótimo pai, um ótimo marido, um ótimo pastor. Sempre fez a transição dos cultos nas igrejas por onde ele passou, do alemão para o português, porque ele tinha visão e ele queria que as igrejas não ficassem apenas com os falantes de língua alemã no Rio Grande do Sul ou no Paraná. E ele queria que as igrejas tivessem essa transição. Muitas delas não foram fáceis de se fazer, porque a velha geração não queria muito, mas ele sempre conseguiu fazer isso e sempre cativou a todos com a sua palavra também. Tinha uma palavra muito boa, uma pregação muito boa. E esse homem que deixa um legado de pai, marido, pastor. E basta olhar as mensagens no Facebook da Miriam, no Instagram, que vocês vão ver as palavras de carinho de muitas das pessoas que foram pastoreadas por ele ou acompanhadas por ele na sua vida, ou simplesmente com quem ele tinha amizade. Mas a gente louva por isso. E a Miriam era muito apegada a ele, né? Pelo fato de ser a caçula. Dona Ruth, quando teve a Miriam, ela já tinha 42 anos. E então foi essa caçula que já veio mais tarde. E, claro, as mulheres têm muito apego, principalmente aos pais, mas era muito apegada mesmo ao pastor Helmut, ao Opa, que é o nome em alemão para avô, né? O Opa, como a gente falava, como a gente chamava ele o tempo todo. Então o Opa, esse avôzão de todos, partiu e está na glória. Ele o tempo inteiro, como eu falei no início, no bate-papo com vocês antes, ele falava sobre o céu. Foi uma das pessoas que eu mais ouvi que falava sobre o céu, sobre a certeza do céu. E o grande sonho dele era a volta de Jesus, era subir. Ele dizia: eu quero subir todos juntos, vamos subir quando Jesus voltar. Era o grande sonho dele. Então, dois temas que muitas vezes não são mais falados, né? A segunda volta de Jesus, que será a volta quando ele vai buscar o seu povo, vai buscar todos aqueles que são seus. Paulo fala sobre isso, que os mortos em Cristo partirão
ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficamos, os que estamos aqui, nós subiremos e estaremos com ele nos ares. Então, essa vinda de Jesus que Paulo fala em Tessalonicenses, era o grande sonho, né, do pastor Helmut, esse sonho de falar sobre essa vinda de Jesus e do céu. Mas há pessoas, então, que deixam um legado extraordinário, e ele deixa um legado extraordinário da sua vida. Depois ele ainda pastoreou igrejas menonitas em Curitiba, e também deixou um grande legado, foi uma bênção nessas igrejas. Nós nos casamos, eu e a Miriam, numa das igrejas que ele pastoreava, lá em Curitiba, e realmente foi claro, essa bênção como avô, né? Então todos os netos realmente tinham um carinho especial por ele, porque ele era muito carinhoso, brincava com todos, e era realmente uma bênção. Mas há pessoas que não deixam legado. E há uma pessoa na Bíblia, há várias pessoas que não deixam legado, né, nas Escrituras, mas há uma pessoa na Bíblia que a Bíblia faz uma referência toda especial sobre ele, que é o rei Jeorão. Rei Jeorão, talvez você nunca ouviu falar do rei Jeorão, mas ele está lá em 2 Crônicas, no capítulo 21, e 2 Crônicas, capítulo 21, e no verso 4, por exemplo, diz que quando o seu pai falece, subindo Jeorão ao reino de seu pai, havendo-se fortificado, a primeira coisa que ele faz quando ele se torna rei, olha só o tipo de caráter dessa pessoa. Ele sobe ao trono com 32 anos, ele reina até os 40, mas a primeira coisa que Jeorão faz quando ele sobe ao trono é matar todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Está lá em 2 Crônicas 21, 4. E Deus fala com ele fortemente. Né? Em 2 Crônicas 21, 13, diz: andaste nos caminhos dos reis de Israel, fizeste prostituir a Judá, os moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Olha a palavra de Deus para ele. Jeorão, você matou pessoas melhores que você. Muito melhores que você. Às vezes nós pensamos, né, em pessoas que falecem, que são tão boas, e pessoas que não eram melhores do que muitas pessoas boas que não falecem, né? E a gente não sabe, são esses mistérios. Mas Deus é que cobra, e Deus fala: olha, você não era melhor do que nenhum dos seus irmãos. Isso já mostra e revela o caráter que Deus mesmo fala, como era o caráter de Jeorão, que ele matou seus próprios irmãos e não era. E Deus fala: olha, você vai ficar doente, eu vou colocar uma enfermidade sobre você e você vai piorar e você vai morrer. É uma doença nos intestinos e a Bíblia nos diz que realmente ele falece dessa enfermidade. Mas o que eu quero chamar mesmo a atenção é para o versículo 20. E olha o que é que diz o versículo 20, numa outra tradução, na revista e corrigida. A tradução diz assim, no verso 20 de 2 Crônicas 21, sobre Jeorão. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. E foi sem deixar de si saudades. E sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Então ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Não teve nenhuma honra. E aqui nessa tradução então diz: Jeorão foi sem deixar de si saudades. E é isso que eu quero destacar. E é muito interessante essa palavra na Bíblia. Porque há pessoas que falecem, que partem e não deixam saudades, que não deixam legado nenhum. E Jeorão foi um desses. E eu poderia destacar muitos outros que não deixaram legados, mas eu queria destacar Jeorão por causa dessa frase. Noutra tradução, na versão transformadora, diz: ninguém lamentou a sua morte. Em vez de dizer que ele foi sem deixar de ser saudades, fala: ninguém lamentou sua morte. Ninguém lamentou. Então, Jeorão foi esse homem, essa pessoa que não deixou saudades, que ninguém lamentou sua morte, que não deixou nenhum legado.
Então, isso é interessante. Eu quero destacar, então, a vida de Jeorão hoje. O homem que não deixou de ser saudades e que ninguém lamentou a sua morte. Mas há pessoas que deixam legado e que deixam saudades. E uma delas é Dorcas. Em Atos 9, 36 a 42, diz que em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. E naqueles dias ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Lida de Jope ficava a 16 quilômetros de distância, e Pedro foi correndo, né? Com certeza. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. E, voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, levantou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Dorcas, ela falece e ela deixa um legado. E a ressurreição dela, e claro, ela voltou a falecer novamente, mas quando ela falece a primeira vez, a Bíblia nos diz que quando ela adoece e falece, e Pedro chega lá, as viúvas todas da cidade a rodearam, chorando, mostrando os vestidos e outras roupas. Dorcas tinha esse dom de costureira, vamos assim dizer, de alfaiate. Ela fazia roupas para as pessoas. E ela fazia principalmente para os mais pobres, ela ajudava, ela dava, ela tinha isso dentro dela, um legado de ser alguém que vivia não apenas para si mesma, mas para os outros. Isso é importante, isso é lindo a gente ver nessa situação, porque essas mulheres choram, clamam e mostram as roupas. O sinal visível da presença de Dorcas na vida dessas mulheres eram as roupas, os vestidos. Então, há coisas que nós deixamos, há legados que nós deixamos na vida das pessoas e que as pessoas jamais se esquecem. E não são apenas coisas, porque o legado não é apenas heranças que nos são deixadas. Legado, acima de tudo, é deixar algo de si mesmo na vida das outras pessoas. É deixar algo de quem você é. Quem você é o que marca as pessoas. Não é deixar dinheiro, não é deixar herança, mas quem a pessoa foi e quem a pessoa é. Então, Dorcas foi essa pessoa que Deus escolheu e que Deus realmente abençoou e que ela foi muito usada, né, para essas mulheres. Então, há um legado. Mas também, por exemplo, as nossas escolhas, e é o meu terceiro ponto aqui, as nossas escolhas definem muito o nosso legado. E eu quero me referir a uma música gravada pelo grupo Titãs, mesmo sendo uma música não evangélica, mas muito interessante, porque ela foi escrita pelo Sérgio Brito e seu título é Epitáfio. E epitáfio, ele quer dizer justamente, por exemplo, essa situação de você escrever sobre o túmulo uma frase marcante sobre a vida da pessoa. Então, assim, ele escreve, e aí ele escreve uma letra que diz o seguinte: eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos,
ter morrido de amor, queria ter aceitado a vida como ela é, porque a cada um cabe a alegria e a tristeza que vier. Então, epitáfio é isso, é o que você escreve sobre o túmulo em grego. Então, são essas frases, e eu vejo que ele mostra isso, né? Essa pessoa que se lamenta, que ela queria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto mais o sol nascer, né? Ter arriscado mais, errado mais, ter feito mais o que queria fazer, né? Ter aceitado mais as pessoas como elas são. Então, é uma letra de lamento, né? Queria ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor, teria aceitar a vida como ela é. Então, assim, é um lamento. E eu espero que na nossa vida, e a gente vai ter sempre um lamento ou outro, mas que a vida não seja um completo lamento. Não seja um legado em que as nossas escolhas fizeram com que a gente tivesse um lamento absurdo, absoluto, né? E que a gente apenas se lamenta disso. E uma coisa eu sei é que a vida do pastor Helmut não foi lamento. Não foi, foi uma vida que realmente, como pai, como marido, como avô, como esse opa, para todos nós, sempre foi uma bênção para as nossas vidas e pôde realmente nos deixar muito orgulhosos, orgulhosos mesmo da sua vida. E a gente louva a Deus por isso, pelo legado que ele deixa para nós, desse homem dedicado, esse homem realmente forte no Senhor. E eu queria então deixar isso para vocês, né? Jeorão não deixou de ser saudades. Dorcas deixou saudades. Em 2 sepultamentos, né? No primeiro e no segundo. Pastor Helmut deixa saudades. Que nós possamos, com nossas vidas, deixar saudades, deixar um legado. Que as pessoas se lembrem de que fomos homens e mulheres de Deus, acima de tudo. Pessoas que conheciam bem Jesus, que andavam com Jesus, que viviam essa vida com Ele. Muitas vezes não é fácil, não é fácil. É um dia de lamento, de tristeza para mim e para a Miriam, mas eu não quero deixar esse lamento aqui com vocês hoje. Eu quero deixar essa palavra de legado, de que nós devemos ser pessoas que deixam saudades e não ser como Jeorão, uma pessoa que não deixou saudades. Que Deus nos abençoe, gente. Que a bênção de Deus esteja sobre todos nós e que possamos sempre deixar saudades e um legado para todas as pessoas. Que a bênção de Deus continue sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero orar nesse momento. Pai, muito obrigado pela tua palavra, porque ela nos traz consolo, ela nos traz conforto. Quero te pedir mais uma vez pela Miriam, por todos os irmãos dela, a Lucila, o Daniel, o Samuel, o Wilson, principalmente por ela e pelo Wilson, que está aqui na Espanha e que não podem estar lá no Brasil nesse momento, que não podem estar lá no velório, que tu possas confortá-los de forma especial. Mas todos os filhos, todos os netos, todos os amigos, os parentes, que tu possas trazer conforto e graça para cada um deles. Que a tua bênção esteja sobre a vida deles, que a tua graça esteja sobre a vida deles. E que em tudo o teu nome, ó Senhor, seja exaltado e glorificado. Muito obrigado, Pai, pelo legado que o pastor Helmut deixou para todos nós, como família. Muito obrigado, Pai, por todas as tuas bênçãos e pela vida dele e por tudo que ele foi e representa ainda para todos nós como família. Obrigado pela comunidade Reviver. Obrigado por cada pessoa.
ó Deus, dessa comunidade que nasceu aqui, Senhor, há praticamente agora 2 anos que estamos pertinhos de completar, que Tu fizeste nascer e crescer e sustentar-se. Muito obrigado, Deus, porque Tu tens nos sustentado. No meio de toda essa pandemia, Tu tens nos sustentado como comunidade. Que todos nós, Senhor, possamos realmente viver a vida, não se lamentando. Que a gente viva o dia a dia mesmo nessa situação difícil, complicada que nós vivemos hoje. Mas sabendo que Tu nos chamas a fazer as melhores escolhas, a viver o hoje, o aqui, o agora, a viver diante de Ti com temor, com tremor, a viver na Tua presença. Muito obrigado por isso, Pai. Te agradeço, Pai, muito pela comunidade Reviver, por todo o apoio e carinho dos irmãos. E todos os amigos no Brasil também que estão ouvindo essa mensagem, que vão ouvir essa mensagem, que possas abençoá-los também. Em nome de Jesus. Amém. Amém.